Vamos lá. Deu? Agora deu certo. E É, vamos pela tecnologia. Não vai de um lado, vai do outro. é, ó, é, então, enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, né, na live, vou pedir para tu se apresentar um pouquinho para as pessoas te conhecerem, né, qual a tua formação, o que tu trabalha, da onde tu és. Então vamos lá. Boa noite a todo mundo que está entrando, né? Bem, eu me chamo Lígia, sou natural do interior de São Paulo, né? Já vou bater aos 9 anos aqui em Brusque, né? Uma cidade que eu adorei, né? Troquei realmente, né? Enfim, minha carreira começou com a fisioterapia, né? Continuo, lógico, trabalhando como fisioterapeuta, mas eu fui achando a necessidade de outras técnicas para agregar, né? Pois só trabalhar com a reabilitação, o movimento, né? Sempre faltava alguma coisa. Foi aí que primeiro eu fui começar a estudar um pouco mais sobre as questões energéticas, a parte mais psicológica das pessoas também, questões mais emocionais. Fiz o curso de Reiki, o Theta Healing, né, para trabalhar com as crenças. E depois eu fiz a reprogramação biomuscular, né, que foi um divisor de águas na minha carreira, onde a gente une, né, em si as questões físicas e emocionais, comportamentais. Só que ainda faltava alguma coisa, né? Ainda faltava um quebra-cabeça para juntar isso tudo, né? Pois dentro da reprogramação biomuscular, nós olhamos pelas simplez biológicas, que é a nova medicina germânica. E a gente está avaliando o porquê do disparo de uma dor física, de um órgão, um problema no órgão, né, o emocional. E muitas vezes ficava faltando, porque a gente vai procurar os programantes e faltava coisas que talvez aquela pessoa não tenha vivido. Mas às vezes, como a gente, dentro da nossa avaliação, nós começamos a perguntar o sentido, como que foi seu nascimento? Qual é o comportamento da mãe? Como que era o pai? E os avós, né? E aí dá para entender que muitas coisas que nós estamos hoje passando vieram lá atrás, né? Então, às vezes eu posso até não ter vivido algum drama, algum estresse, né, que eu esteja hoje passando, né, um sintoma, seja ele físico, emocional, parte comportamental também, né? Porque tudo anda junto, né? A gente não tem como separar as pessoas, né? O emocional da parte física, né? E aí que eu fui atrás da psicogenealogia, que foi algo que, assim, bateu no meu coração e fez todo sentido para agregar dentro da minha técnica, né? Ou seja, a psicogenealogia, nós vamos olhar para a nossa árvore genealógica, nós vamos fazer o estudo transgeracional, para a gente entender, né, o que acontece, que nos condiciona, né, a gente estar em repetições, né, em padrões de comportamentos que, é igual a avó, igual a tia, igual a mãe, né? Você faz isso e Nossa, tu tá lembra. falando igual a tua avó, né? É, é bem por aí, né? Então, a gente vai buscar que a gente não traz só comportamento, né, da nossa família. Nós trazemos todas as memórias. Então, a psicogenealogia, ela veio, assim, agregar e fechar esse quebra-cabeça que precisava, né? E foi também a partir daí que a gente começa a entender e como a gente consegue soltar também, né? Essas lealdades, esses padrões, né? Porque a gente, na árvore genealógica, a gente vai avaliar muita coisa, né? Então, são simetrias de datas, repetições, ciclo celular memorizados, síndrome de aniversário, que pode ser, sempre mais ou menos naquela época, de um em um ano, de dois, 2 anos, tem um padrão. É a mesma coisa, né? Sempre Ô, Lígia, e assim, ó, eu vou pedir para tu
explicar, né, o que é a psicogenealogia evolutiva, e depois a gente vai tentar explicar um pouquinho o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Até foi uma chamada que a gente fez na Isso. psicogenealogia evolutiva versus finanças, porque muitas vezes hoje o profissional ele tem perfil empreendedor, mas ele não consegue Uhum. ganhar dinheiro com aquilo, né? E Sim. aí a gente vai ficar qual a ligação que tem isso aí. Então explica pra gente o que é um pouquinho da psicogenealogia evolutiva. Um nomezinho bem fácil, né? Vai treinando que tu vai ficar craque. Então, nós vamos, dentro da psicogenealogia, a gente vai fazer o estudo do transgeracional, né? Avaliar as condições de vida daquele clã, daquele ciclo familiar, daquele sistema familiar, né? Então, nós vamos estar usando de ciências, né, agregadas, né? Então, nós vamos estar olhando a parte emocional, psicológica, a parte do projeto gestacional também, né, que é algo muito importante, né? Porque quando alguém decide ter um neném, né, um bebê, a gente projeta nessa criança muitas coisas, né? Aí a gente também já busca um pouquinho dessas questões aí do profissional, né? Porque vamos supor, aquela mãe, ela sempre quis ser uma médica, né? Mas ela, por fim, não conseguiu realizar aquele sonho. Então, ela tá grávida, ai meu Deus, não, porque a minha filha, ela vai ser médica, ela vai fazer aquilo que eu não pude fazer. Só que às vezes não é bem isso o propósito dessa criança, dessa pessoa, né? E aí tem umas certas frustrações aí no futuro, né? Ou também as questões dos pais já terem um negócio. Não, é esse meu filho que ele vai levar o nome da minha empresa para frente. Só que não é aquilo, né? Quando chega lá na frente, né? O bebê cresceu e não é aquilo que ele quer seguir, né? Então, o projeto gestacional é algo que é muito olhado, né? Tem aquela questão da eu engravidei e não era o momento, foi um acidente, né? Isso também vai ter uma projeção na vida da pessoa, né? Então, voltando um pouquinho, né, a psicogenealogia evolutiva, nós vamos estar com base em dados científicos, né? Nós fazemos cálculos de datas, simetrias das árvores, né? De posições, de clã de mulheres com homens. Nós vamos estar olhando para os nomes, né? Porque os nomes, eles são os nossos mandatos, né? Então, vamos supor, tem esse caso na minha família, né? O pai é o Nelson, né? O avô é o Nelson, o pai é o Nelson e o filho também é Nelson, né? Então, às vezes você vai observar que o que eles têm em comum, esses três Nelsons, né? Pode ser que o terceiro, que é o neto, ele, que geralmente é a terceira geração, ela tem uma função de desviar um pouquinho esse caminho, né? De não seguir todo aquele caminho igual, repetição, né? Só que a gente costuma falar que o quê? Nós viemos repetir, mas mudando alguma coisa, né? Então, vamos supor que o Nelson, o avô, ele foi um advogado, né? O Nelson pai, né, ele seguiu o mesmo caminho. O Nelson neto, pode ser que ele mudou um pouquinho, ele pode ter sido um promotor, né? Ou foi trabalhar com escritório de contabilidade, né? Então ele pode estar no mesmo tipo de segmento, mas mudar alguma coisinha. Isso eu estou enfocando um pouquinho profissional, né? Mas a gente tem também a questão relacional, né? Às vezes repete-se, que é muito mais comum a gente observar, é a repetição de, vamos supor, de casamentos, né? Então, você tem aquela pessoa que não tem três, quatro casamentos, daí o filho também vai ser a mesma sequência, né? Isso tudo acontece para quê, né? E não por quê, né? A gente, né, como diz muito a minha professora na psicogenealogia, Letícia, né? A gente tem que parar de perguntar por quê, e sim para quê, né? Para que eu É preciso verdade. passar por isso? O que não foi aprendido ainda, né?
Então, em resumo, nós olhamos várias questões, né? É um estudo bem amplo, né? Mas depois que a gente reúne todas essas informações e coloca tudo, fica muito fácil a gente entender, a gente tomar consciência, né? Porque a gente 95% nós somos inconscientes, né? Então a gente vai no piloto automático. Só que quando eu tomo consciência, ai, que eu tô sempre andando com o pé direito torto, eu vou me corrigir. Eu posso não me corrigir o tempo todo, né? Mas no meio do dia eu me lembrei, né? Daí eu posso, né, ter o meu livre-arbítrio, né, de realmente fazer diferente, né? Enfim, é bastante coisa, E mas é maravilhoso. então, assim, é porque hoje, o que que a gente, lógico, eu faço terapia, faço constelação familiar, faço terapia com a Grazi Tomasi, né? Então, todas essas informações vieram hoje com 42 anos, né? Se eu soubesse de tudo isso aos 19, aos 26, eu acredito que teria sido bem mais fácil a minha vida profissional, né? Com Eu certeza. cometi desisti muito da minha carreira em algumas empresas por não conseguir enfrentar as dificuldades com gestores, com os proprietários. E aí até eu falo assim, ó, tem muito a ver que o pai, ele é responsável pela nossa profissão, a mãe, ela é responsável pela estrutura e pela constância, né, vamos se dizer assim, né? Isso. Depois que eu comecei a fazer terapia, fazer constelação familiar, eu vi que hoje eu trabalho 3 anos na mesma empresa. E foi uma das coisas que o meu diretor ele mais falou. Olha, tu não vai sair daqui, né? Tu vai ficar aqui conosco por um bom tempo. Aí eu olhei assim para ele. Não, é porque tu olha na minha carteira de trabalho e eu tenho 3, tá? São, então, desde 1992 trabalhando. O que que você percebe? Que eu não parava em emprego nenhum. Eu, qualquer não ou qualquer dificuldade que eu tinha, o que que eu fazia? Eu metia o pé pelas mãos e ia embora. Não queria saber se eu poderia ter arrumado aquilo ali, né? Ah, Então, a gente conversa, né, várias coisas, tanto eu como tu, e a gente percebe que isso está relacionado muito à minha questão da família. Como eu te falei, até uma certa idade fui criada assim, criada não diretamente, né? Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai viajava muito, e aí eu fui criada pela minha avó, e até hoje tu pegou e falou assim: ah, então o teu pai é responsável pela. Repete o que tu falou, porque aí fica mais claro, né? sim, sim. Ou seja, né, o teu pai ele é responsável pela tua impulsão, né, no seu trabalho, essa força, você vai, você busca, você organiza, né? E a questão dessa, eu deixar, eu não concretizar, e muitas vezes eu querer agradar muitas pessoas que vêm te procurar, e eu não estou podendo pagar, não sei o quê, e mesmo assim você, de bom coração, vai lá e faz pela pessoa, e às vezes 98% das pessoas não dão valor, né? É justamente a questão de ter essa busca dessa aceitação, né, pela mãe, né? Então, é uma estrutura que faltou, né? Porque, como na constelação, nós olhamos muito, né? Temos a base do estudo da constelação, a gente só não trabalha o campo mórfico, nós trabalhamos dentro das simetrias, né? Dentro das ciências, né? Então, quando você tem o pai presente, um pai que te apoia, né? Você tem impulsão para ir para frente. Só que ninguém vai para frente se não tem o chão presente, Puxa, a estrutura aqui, né? Porque a mãe é emoção, é sentimento, é acolher, né? E eu tendo esses dois, nós vamos para a vida assim muito fácil, as coisas acontecem de uma maneira suave, né? Sem ter que a gente, não que a gente não tenha que batalhar na vida,
E se eu tenho o pai e a mãe tudo certinho, desde cedo vai ser tudo a mil maravilhas, né? A gente tem que percorrer realmente um caminho. Só que muitas vezes essa batalha que nos deixa, em geral, esgotados, eu corro, 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 mas eu não chego lá, né? Ou quando eu chego lá, eu não mantenho, né? Então, eu cheguei naquele patamar, eu vou ter impulsividade, consigo estruturar, mas de repente desaba de novo, né? Então, quando a gente olha para isso para corrigir, né? Então, vou usar um pouquinho mais do seu exemplo, né? Então, um problema com a mãe, né? Eu tenho que resolver esse problema com a mãe. Só que será que essa mãe é uma repetição do comportamento dela ou um reflexo do comportamento da avó com ela, né? Da sua avó, da mãe com a mãe, né? Ah, não. Então tá, vamos olhar lá no um pouquinho mais além, né? Na terceira geração, né? Na bisavó, né? Então, como é que foi, né? Porque não é que é um criar mal, ruim, né? Mas muitas vezes, que nem naquela época, que é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Todo mundo era muito mais filhos que se tinham, né? Então, os irmãos assumiam essa função de pai, que também desorganiza todo esse sistema, né? Onde o mais velho acaba assumindo a função do genitor, né? Então a gente vai afinando e olhando da onde que vem, né, essa questão de tais comportamentos e qual é o comportamento, né? O que Como que a precisa? gente percebe? E como que a gente percebe isso? Bem, a gente percebe fazendo a árvore genealógica, tendo informação da pessoa. A gente também percebe pela a programação da pessoa. Como eu tenho também a reprogramação biomuscular, a gente olha muito a questão da anatomia emocional, ou seja, como a pessoa se comporta, como é a postura do corpo, né, quais são os sintomas, né? Na psicogenealogia também é estudado a decodificação das doenças ou dos sintomas que nada mais são do que o estudo das 5 leis biológicas, né? Porque a gente não tem a dor que tem por acaso, né? A gente tem essa dor, ou esse sintoma, esse comportamento, ou esse distúrbio, né? Por algum motivo, né? Então, quando a gente para de olhar para a dor, mas eu começo a entender para que eu estou passando essa dor, o que ela quer me dizer, aí fica diferente, né? Bem similar ao que a gente aprende, né, dentro das constelações, né? Então a gente vai trabalhar na constelação emaranhado e nós na psicogenealogia vamos trabalhar os programantes, o fator causal, né? E como que a gente pode, às vezes só uma maneira de olhar, né, para aquela situação que talvez vem num ciclo celular memorizado, para te lembrar que aquilo lá nunca foi visto, ou foi olhado, ou foi tratado, né? Então, quando a gente consegue olhar para aquele fator, já perde aquela função, né? Às vezes a gente tem que fazer outros trabalhos, né? Ah, uma coisa que você me falou que me chamou muito a atenção, no caso das suas consultorias, as mentorias, né? Com a parte financeira, né? Às vezes de você passar para a pessoa e a pessoa não parece que está brigando contigo, né? Parece que ela está recebendo uma ordem, ela não está tendo um ensinamento, né? Aprendendo, não, parece que ela está tendo uma ordem, né? Então daí você já começa, né? Como eu falei, olha, essa pessoa deve ter conflito com alguém que é mais autoritário. Se a questão de autoritário é os pais, é o pai, né? Então, às vezes, ela tem essa dificuldade de entender, né, e conseguir tomar um rumo, né, organizado, como que eu vou fazer, porque ela está recebendo uma ordem. Isso para ela é algo que ela não entende, mas desperta aquele Hulk nela e ela olha para aquilo como se fosse algo que estivesse atacando ela e não ensinando ela como conduzir, né? Aí que vai Sim, ó, ficando a difícil, né? Flá Maria Dantas, ela tá falando assim, ó, eu identifico porque minha mãe falava, não fui criada assim, por isso não sei como fazer. É bem por aí. Sim.
É bem assim. E a gente não tem como ser diferente, né? Que muitas vezes dentro da constelação e dentro da psicogenealogia a gente se depara em mostrar para a pessoa que tem aquele conflito o quê? Ah, poxa, mas eu sofri com a minha mãe. Minha mãe tinha esse comportamento, tá? Mas não quer dizer que ela foi ruim, ela foi o melhor que ela pôde, porque para ela, ela passou para você tudo aquilo que ela tinha. Então a gente nunca dá o que a gente não tem. Então por isso que a gente sempre tem que olhar o para que eu passei por isso, para que a pessoa é desta forma, né? Então, só que depois que a gente cresce, né? Então a gente tem aquele fator de seguir o mesmo padrão, ou continuar na mesma dor, ou fazer diferente. Né? É o meu livre-arbítrio, né? Então, lógico que tem algumas condições que a gente analisa na psicogenealogia, né? Que elas são umas cargas mais pesadas, né? Então, vamos supor que são os mandatos, né? Então, vamos jogar um pouquinho lá por que eu não tenho sucesso financeiro, né? Eu luto, 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 eu estudei aquilo, né? É, primeiro, eu acho que até vou subdividir aqui um pouquinho, né? Você estudou aquilo, faz o que você faz porque você acha que precisava, esse era a profissão que você tinha para ganhar dinheiro, ou é aquilo que tocava no teu coração, né? Porque a gente tem as duas situações. Eu estou no meu propósito, eu faço aquilo que eu amo de coração. Ah, eu amo essa profissão, mas se eu ficar aqui eu não vou ganhar dinheiro. É mito, é crença, né? Porque a partir do momento que eu estou dentro do meu propósito, tudo flui, né? Tudo vai, de alguma forma as coisas vão se organizando. Eu estou aberta. É uma coisa sincera, né? Então a gente sempre tem que olhar o quê? É que nós somos seres divinos, né? E como seres divinos, se eu ajo de uma maneira contrária à minha essência, né, eu não vou ter êxito. Eu posso ter êxito agora, depois, mas sempre vai ficar a sensação de que falta algo na minha vida, eu não estou completo, né? Enfim, né, tem várias situações que vão, pode até ganhar dinheiro com aquilo, mas vai sofrer em alguma área da vida ali na frente, né? Ó, eu vou falar aqui o que a minha irmã escreveu, ó. Diferente de nós, nunca dependemos da nossa mãe. Aprendemos com a nossa avó, né? Ou sozinhas, porque a minha mãe nos deixava muito sozinhos, desde Uhum. pequeno. Eu, com 10 anos, eu já ficava sozinha com a minha irmã de 9 e com meu irmão de 5. Então, a gente passou muita coisa juntos, os três, entendeu? Pois é. Aí ela sempre fala isso, que a gente foi criado pela minha avó, né? Mas aí aonde é que isso repete na nossa vida? Quando a gente não no caso, meio dos meus irmãos, né? Eu tô falando, tô levando mais pro meu lado, assim, da minha vida, porque Entendo, né? eu acredito muito que como que a gente repara isso? Primeiro, por que que a gente repete? Para que a gente repete? E depois, como que a gente repara? Tudo isso que a gente Uhum. está sentindo Então, para né? o pessoal entender o que a psicogenealogia ela envolve na nossa vida, né? Não só Perfeito. financeiramente, como Tudo, emocionalmente. em tudo, né? Porque o financeiro, ele é uma consequência, né? Então, para que a gente repete? A gente repete justamente para sanar algo que não foi visto, que não foi curado. Pode ser briga de família, enfim, é que existe tantas questões, né, de o porquê eu repetir, né? Mas assim, vou dando alguns exemplos, né? Um dos outros fatores é o pertencer, né, a essa família, né? Então, muitas vezes se eu sair fora daquele padrão, meu pai, o filho, o avô era advogado, né? E eu vou ser padeiro, né? Eu quero cozinhar, eu gosto de cozinha. Aí, às vezes, entra aquela questão de eu não ser aceito, e não pertencer àquele clã. Então, quando eu não pertenço, eu necessariamente eu vou ficar um pouquinho, não é que excluso, né? Mas um pouquinho mais sozinho, talvez assim dizer, né? Porque eu vou estar numa outra caminhada, né? Então, para algumas pessoas, isso pode ser um grande
peso, né? Porque, ai, como é que eu não vou ser igual ao meu pai, né? Ou tem justamente aquela questão do filho que não aceita o pai da forma como ele seja por Pai ou brigas, mãe, né? ou Pai mãe, ou né? mãe, né? No meu caso, é Não o tá pai. relacionado. Vou usar um pouquinho do meu exemplo, né? Eu tinha muito, assim, eu amava a profissão do meu pai, mas eu não queria ser igual a ele, porque ele não como profissional, mas como pessoa na família, ele era uma pessoa muito complicada. Ele era muito complicado. Então, eu não queria ser igual a ele, né? Então, eu fui O que que fazer ele era? médico, né? Um médico. E tu foi fazer fisioterapia e médica. Fui fazer, agora eu estudo a medicina germânica. Eu falei, então, né? A Olha pessoa aí. nunca cai longe do pé, né? Então, não tem para onde correr, né? Então, Ó, então a a gente Daniele, repete. Olivia, só um minutinho. A Daniele, que eu acredito que hoje ela, se ela não estiver em João Pessoa, ela tá lá em Natal. Ou se não, em Fortaleza. Eu não sei, Dani, qual. Ela botou assim, ó. Eu sinto que o meu último chefe me deixou traumas. Assim que eu sempre amei minha profissão, ela é engenheira civil, e ganhava bem. Hoje não tenho mais aquela vontade de trabalhar. Hum, A Dani é engenheira civil, mora lá no Nordeste, eu trabalhei com ela. É uma mulher assim, ó, é como se diz, comandar uma obra de pulso firme mesmo. E aí ela está dizendo que ela teve um chefe, um superior, que traumatizou ela. Isso pode estar relacionado também à completamente. psicogenealogia? Completamente, né? Porque como a gente atrai para a gente situações para a gente reparar, né? Para a gente repete mudando as coisas, né? Então, vamos supor, o que que pode representar para ela, se ela buscar na memória dela, essa pessoa? Quem da família? Vamos supor que seja um pai autoritário. Pode ser até um tio, né? Pode ser até um tio, não, não Pode. necessariamente. Porque eu Não, conheci o pai é, dela, sabe? a Então, gente tem os pelo que eu colaterais, não né? tem Nossa nada família, né? Então pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser um primo, alguém que, assim, qual é a memória, né, que isso me trouxe? Qual é a dor que isso me trouxe? E me desestabilizou e agora, de repente, eu não quero mais olhar para isso, né? Então, quando a gente está em reparação, né, a gente repete até que a gente sane o problema, né? Então, e às vezes o sanar o problema é algo muito simples, só que a gente não tem a consciência. A gente precisa ter a consciência do que é para desprogramar, né? E o que que a gente Ó, faz? me lembrava muito meu pai, ela tá falando, tá vendo? Ó, para mim, o pai dela não era aquela imagem, né? É, E que então, ele gritava muito e empinava sua autoridade por ser o dono da empresa. Na hum, forma de ser muito pavio curto, né? tá, Ela lembrava, esse dono lembrava o pai dela na forma de ser pavio curto. Então, vê como tá ligada essa muito. O nosso questão. sucesso profissional, ele é extremamente ligado ao nosso, vamos assim pôr como um bem-estar dentro da família. Porque o meu trabalho é uma extensão do que eu sou, né? Então, enquanto eu estou em fase de reparação, eu repito até que isso se alguém olhe para aquilo parar de se repetir e se sanar, né? Então, quem está na profissão para reparar algum dano, algo lá na família, no clã, é uma pessoa que ela vai sempre patinar e ela não vai ganhar dinheiro, sabe? Vai ser tudo muito pesado. Agora, a partir do momento que eu consegui Ou vai ganhar sanar dinheiro e não vai ficar feliz, né? Ou vai ganhar isso, dinheiro e não vai ficar feliz. sempre vai ter uma área que, assim, nossa, aquela pessoa ganha rios de dinheiro, só que ela é extremamente feliz na área sentimental, alguma coisa assim, né? Então tem essa questão também. Agora, a partir do momento que a pessoa está na profissão, que é o seu propósito, e eu não reparo, eu já sanei esse problema, né? Então tudo vai fluindo, sabe? Porque nós somos física quântica, energia, né? Eu reflito aquilo que eu sou e atraio aquilo que eu sou, né? Então você sempre vai atrair para você situações para te pôr a olhar para o sentido do para que estou passando por isso e como eu vou reparar, né?
E Então, como que a até gente repara isso, Lígia? Porque assim, ó, às vezes o que a gente aprende, a gente aprende a nos conhecer e depois a um, gente não consegue reparar. Porque essa parte do reparar é a mais difícil e eu só consegui fazer na regressão, tá? Que foi perdoar um trauma que eu tive na infância e aí eu me desvinculei daquilo que eu passei e aí tudo começou a fluir assim, ó, mas tão bem, as coisas começaram às a vezes a gente fluir. fala na reparação, né? Então, a reparação, ela é nada mais, nada menos que o que é eu sanar, é eu perdoar, é eu fazer diferente, né? Às vezes você vê aquelas pessoas que carregam a vida inteira o rancor de algo que aconteceu lá atrás e, na verdade, é uma mochila que ele fica carregando que é cheia de pedrinhas, né? E isso vai trazendo diversos, né, complicações, desde a parte de saúde, a parte mental, eu não conseguir soltar, né? Então a gente fala que o perdão ele não é, eu vou te perdoar para o outro ficar feliz. Para ele, ai, não, olha, como eu fui bom e perdoei ele. Não, o perdão, a pessoa não precisa Não, nem saber que tu perdoou ela. Mas você tirar essa mochila aqui pesada das tuas costas, jogar ela fora, eu ser livre e leve, né? É que nem a gente vai sempre trabalhando em cima da decodificação, né? Então, dentro de uma pessoa que tem problema de perdoar, né? Além dela ter várias questões de bloqueios na vida dela, né? Ela vai ter muitos sintomas com o intestino mais preso, ou se é algo muito gritante, né? Que é a gente fala que é um conflito muito grande, você vai ver que a pessoa pode ter colites, né, grandes questões, né, de ter cólicas e problemas muito intensos no intestino. O intestino, ele é assimilação, né, eu assimilar, se eu não assimilo, né, então, às vezes eu nem vivo mais com aquela pessoa, vamos puxar o caso da Daniele, né, ela nem vive mais com o pai, aí que vem os programantes e vem as situações de repetição para que eu olhe para aquilo e eu transmute isso, eu tenho que transformar isso, né? Eu tenho que perdoar, eu tenho que entender, né? Para que isso não me afete mais. Então, os programantes são nada mais, nada menos que situações que vão me arremeter de volta no meu problema. Desde vamos supor, a intolerância, né, à lactose, né? Era tinha 3, 4 anos, os pais estavam brigando horrores e o bebê estava tomando mamadeira, né? Cada vez que ele vai pôr o leite, né, na boca, o que que vai vir as memórias? Nós somos feitos de sentidos, né? Então, se aquilo foi algo que me impactou, né, de uma maneira emocional, né, foi forte para mim, cada vez que eu puser o leite na boca, quais são as memórias que eu estou trazendo para o meu corpo? Né? Vem tudo aquilo lá, e daí, poxa, eu fiquei ruim, tive diarreia, eu passei mal. E a questão das pessoas é a mesma coisa. É aquilo que você se depara com um chefe, com uma pessoa que ela está ali sendo o espelho do quê? Para quê? Que você está tendo dificuldade com o chefe, com o colega, com qual é a vou, situação, né? eu vou te dar um exemplo de quando meu pai abriu um restaurante lá em Natal e eu fui trabalhar com ele. E é horrível trabalhar com família. Mas eu tratava muito mal os funcionários de maneira bem rude, sabe? Que eu achava que eles só tinham que produzir porque meu pai estava pagando o salário deles e eu não ganhava nada, então eu ficava com mais raiva ainda. Aí eu fui trabalhar na primeira construtora que eu trabalhei em Natal e eu tive uma chefe muito carrasca. Ela me chamava de rapariga para baixo, era terrível. Hoje, graças a Deus, eu me dou bem com ela, mas assim, para mim aquilo foi um choque porque eu fui muito humilhada. Mas eu não desisti da minha profissão. Eu olhei no sentido, nossa, eu fiz isso com uma funcionária. E aí eu vi que eu estava Uhum. atraindo aquilo para mim. Hoje, pensando, hoje, eu consegui identificar isso. Então Verdade. eu atraí aquilo para minha vida. Aí, olha só, uma coisa que a minha prima, a Fabiane, que ela mora na região metropolitana de Porto Alegre, ela tá botando assim, ó, muito. Hoje tem coisas que o meu pai fazia de que de maneira nenhuma eu procuro aplicar nos meus filhos.
Mas cuidado, Fabi. Sabe por quê? Eu falava a mesma coisa que tu e acaba repetindo. Eu Porque também falava a também mesma dizia que eu coisa. não ia fazer com a minha filha o que a minha mãe fez comigo. E Uhum. muitas vezes eu tive que dar umas palmadas nela. E aí me cortava o coração e doía para cachorro em mim. Então eu tenho que reparar isso, eu tenho que olhar, né, na questão das agressões que a minha mãe fez na minha infância para não repetir na minha filha. E eu me policio constantemente, mas volta e meia eu vou e dou Mas uma palmada nela é sem justamente força. a força do inconsciente, né? Porque é muito forte. Você que trabalha na constelação, né? Você sabe o quanto é forte o campo, né? Essa força do inconsciente e a gente, não, você está fazendo uma constelação e a pessoa fala, olha, dê um passo à sua direita, você não consegue, não vai, né? Porque ali há um bloqueio, há algo a ser trabalhado, há algo a ser olhado, né? Então, e a preparação, ela não é algo penoso, né? Nós trabalhamos na psicogenealogia com a informação, né? Para trazê-los ao entendimento, né? Dentro da medicina germânica também, muitas vezes eu entendendo por que eu tenho dor de cabeça na frente, do lado, atrás, eu vou entender a situação que eu estou passando e tomar uma atitude com isso, né? Então, tem outras coisas que nós fazemos também, né? Os atos simbólicos, né? São as quebras de contratos, né? Porque a gente tem que avaliar na questão da genealogia qual é o tipo de reparação, né? Para que eu estou passando isso e como é que eu vou quebrar essa situação, né? Então, são várias questões. Até eu ali É, a minha a prima Beatriz fala perguntou assim, ali, né? Sobre a questão do intestino, né? Que ela tem, depois de uma situação ruim, a questão da diarreia, né? E sim, porque o intestino, ele é assimilação, né? Então, aquilo que me enfurece, né? Me dispara, né? Demais, né? Aquilo que eu não consigo assimilar, né? Eu seguro, eu vou ter constipação. E aquilo que é demais para mim, né? A gente evacua, né? Nessa questão mais da diarreia, né? sim. O Nicolas perguntou assim, como um abuso de qualquer tipo na infância pode influenciar na vida profissional e pessoal de alguém e como a mente organiza e descamba trauma. Não, não entendi esse descamba, mas o corretor deve ter feito alguma coisa ali. Sai umas coisinhas ali que, só por Deus. Bem, dentro dos abusos, né, na infância, a primeira infância, os primeiros 7 anos, né, eles são muito importantes, né, porque a gente vai levar essas informações até o final das nossas vidas, né. Então, não só os 7 anos, mas o projeto gestacional também, né, tudo aquilo que aquela mãe viveu antes de estar gestante. O pai, nós olhamos 9 meses, o que aconteceu 9 meses antes da mãe estar gestante, na vida desse homem, na questão profissional, pessoal, né? Então, ela já vem com uma programação dali, né? Então, quando na infância você tem a questão de abuso, vamos por um abuso mais agressão verbal, ou então aquela questão de, né? Porque a gente entra na questão de abuso sexual é algo mais traumático, eu acho que é uma outra live, né? E então, vamos supor que seja mais a questão da, olha, você nunca vai ser boa, você nunca vai ser ninguém, né? Ou seja, o que está embutindo nessa pessoa? Estou programando essa criança para quê? Para ela A não nunca ser ser ninguém, ninguém, né? né? Então, cada vez que ela vai dar um passo à frente, então aquela pessoa que vai ser sempre submissa, ela não consegue se posicionar, não consegue falar, não consegue. Ela pode ser a melhor, né? Eu já tive vários clientes na reprogramação que vieram porque assim, eu não consigo deslanchar, seja dentro de casa, seja no profissional, porque anda tudo junto. Você vê o currículo da pessoa, meu Deus do céu, ela sabe muito. Só que daí ela não consegue, às vezes, falar com o colega do lado, né? Porque ela teve muita repressão na vida dessa pessoa. Como eu vou poder me posicionar, né? Na reprogramação, a gente vai desbloquear no corpo, a gente vai trabalhar isso tudo, que vai desprogramar São essas aqueles, memórias, né? Só que são aqueles incentivos que a gente tem na infância, tipo o meu. uhum, Tirava nota 10.
não faz mais que a tua obrigação. Sim. Então, Isso a gente bloqueia, né? tem em ti também um programante que é muito comum, que a gente olha muito para a questão da insegurança e às vezes a gente não olha para não fala, o hiper, ai, agora fugiu a palavra, sabe? Aquela pessoa que tem que ser boa em tudo, né? Então é o hiper, meu Deus do céu, é hiper performance, né? Então ele tem que ser bom em tudo, né? Você teve um desafio, você não fez nada mais do que o seu Só dever. tentar. Você ia lá, você não ficava ruim, não, agora não vou estudar mais. Não, eu vou lá e vou fazer melhor ainda para provar mais, né? Então eu sou o melhor de tudo. Só que isso me desgasta também, porque eu tenho que. Eu entro num padrão de é, ter que ser tão perfeccionista que isso às vezes acaba sendo um sofrimento. Eu não posso nunca relaxar, né? Porque se eu Ó, relaxar, eu não vou ser bom o A suficiente. Flávia falou a mesma coisa, ó. A Flávia falou a mesma coisa. Não faz nada mais que obrigação. Era a frase predileta do meu pai. Nossa, isso, Conheço. assim, ó. Eu mostrava que eu era incapaz e aí eu ia lá e tirava mais 10, entendeu? Aí quando eu até comentei com a Lígia, eu fiz o vestibular e reprovei, e a minha mãe, ela só disse assim: tá vendo? Tu não estudou? Aí eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu fiquei 10 anos sem estudar. Aí em 2006, 2007 eu fiz uma aposta com meu irmão quem ia ser aprovado no Enem sem estudar. Aí nós dois ficamos meio parelho. Ele tirou mais do que eu, lógico, porque ó, a última vez foi quando eu passei na OAB. Ó. Pô, show de bola, hein? Passar na prova da OAB é um desafio. Eu trabalhei com um escritório de advocacia tributário e todos os advogados, todos, sem exceção nenhuma, eles já falavam que a pior coisa que tem no direito não é a faculdade, é a prova da É a OAB. prova, a Mas tão aí eu temida aprendi prova. com eu aprendi com eles que a gente tem que fazer, no caso da prova da OAB, tu pode fazer naquilo que tu se destaca mais. Ou seja, se tu gosta de tributário, tu vai escolher o assunto tributário. Se tu gosta na área da família, se tu gosta na área criminal, escolhe a área que tu gosta. Aí tu. O problema é que quando a pessoa sai da faculdade, ela não sabe que área ela quer. Então ela escolhe uma mais fácil. Qual é a mais fácil? Trabalhista ou direito à família. E aí, meu, é muito complicado, porque tu acha que é fácil, mas não é. Para mim, eu acho que o tributário, eu amo tributário. Aí, Lígia, complementando assim, ó, é, com relação a, quer ver, a Beatriz, ela botou, não, a Flávia, acho que é Flávia, né? Cada vez que passo por algo que me magoa, ela entristece e no dia seguinte da diarreia tem algo relacionado, né? Isso aí tu Já já respondi. explicou, já explicou pra gente que tem a ver, sim. A Beatriz botou assim: o perdão é difícil, porque o perdoado algum dia vai jogar na cara. Hum. Ela falou isso. E eu sempre venho falando isso com ela. Eu disse assim, ó, perdão, perdão. Agora eu vou te dizer o que quando eu fiz a introdução em PNL, que é o curso de Insights da Silvana Macedo, ela me falou algumas coisas que eu achei muito importantes sobre a questão de que quando os nossos pais nos disseram algumas coisas que parecia pra gente que foi muito mais grave que uma palmada, que na palmada não tá lembrando, era muito pequeno, mas aquilo te deixava cada vez mais forte. Então, eu vou falar uma coisa que tem muito a ver com a psicogenealogia e os nossos ancestrais. É gratidão. Gratidão. Se nós não sermos Exato. gratos pelos nossos pais, a gente não estaria aqui, né? Sim. Então, eu aprendi isso na marra, errando e errando feio. Porque se eu não tiver gratidão pelos meus pais, eu não existiria. E eu fui feita no amor, eu não fui feita na dor. São coisas assim que estão relacionadas, que a gente tem Com que certeza. botar na nossa mente, né? Que por mais que o nosso pai, a nossa mãe tenham errado no passado,
foi o melhor que eles podiam ter feito naquele momento. E, de repente, se mesmo assim não resolver, te coloca no dia e na situação que aconteceu aquilo, te coloca no lugar da tua mãe e do teu pai, o que que tu faria se um filho teu fizesse tal coisa? É, Eu acho que eu vejo assim, entendeu? Aí, na questão da minha nota, eu sempre mostrei para ela que eu tirava nota boa. Mas, de repente, era um estímulo para ela, era um estímulo para mim, né? E sem exato. perceber, ela viu que ela não percebeu que ela criou um trauma naquilo ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como tu mesmo disse, eu tentava mostrar que eu tirava uma nota melhor ainda, né? Mas, voltando ao nosso tema, porque senão a gente fala tanta coisa que eu e Fala a Lígia hoje, a tudo. gente ficou quase 3 horas no telefone e não conseguia desligar. Porque vem tanto assunto à nossa mente. Ai, E assim, Lígia, como a gente acha o drama familiar, né? E o que que é? Para a gente identificar, muitas vezes, por que que a gente está repetindo esse padrão. Lógico que o teu... Repete aí o nome? Não, Fico o genossociograma. genossociograma. Olha que nome bem bonito, né, Lígia? Lógico que isso é uma ferramenta. E só para Sim. quem chegou agora, para explicar. A árvore genealógica, tá? A Lígia, inclusive, está fazendo o meu marido. E ela me deu uma informação muito importante, que ele foi concebido no dia do aniversário dele. Olha só, como as coisas a gente não percebe e não consegue ver. Porque é como se fosse um cronograma de toda a nossa linha da vida, né? Então ela faz esse trabalho mais a fundo. Eu ainda estou na terceira página, porque eu tenho que consultar a minha família para ter certas informações. E nem tudo a gente lembra, né? Então, assim, como achar esse drama familiar, Liz? Que a Bem, gente repete. o drama, né, justamente é a gente olhar para a dor, né? Então, é um panorama muito grande. Vamos olhar, vou pegar o meu exemplo, né? Então, eu não queria fazer medicina porque eu poderia ser igual ao meu pai, né? Hoje, né, eu olho diferente para isso, né? Porque quando eu olho para tudo que meu pai foi, hoje eu vejo que ele fez o melhor que ele pôde e ele tinha o porquê ele ser dessa forma, né? Então, quando a gente olha, entende, isso já ameniza aquela coisa da gente olhar com esse julgamento, né? Quanto mais a gente olhar, é uma coisa que eu, assim, há anos atrás, né, por causa de eu não olhar para todas essas questões de brigas e família, então, falar em olhar para a família, para mim era algo assim que não fazia sentido, né? E hoje, quando você olha para a sua família, faz todo sentido na sua vida, no seu êxito profissional, no seu êxito, de relacionamentos, como pais, porque a gente repete, né? Então, ao achar o drama familiar se a pessoa tem, né, vivos, né? Isso é simples, né? Agora, quando eu não tenho, né? Eu carrego isso, eu sei que minha mãe sei lá, ela passou pelo mesmo tipo de situação, tinha o mesmo tipo de trabalho e também não tinha êxito, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente vai fazendo decodificações, né? Então, a gente vai avaliando a pessoa, a postura, o corpo, os sintomas da pessoa, né? Então, isso tem muito a ver também, tanto na reprogramação quanto na psicogenealogia, que a gente vai decodificando. Decodificando qual é a sua profissão, né? No caso lá da moça ali, né, da engenheira, né? Qual é a decodificação do engenheiro? Para que ele veio, né? Então, o engenheiro ele vem para restabelecer a perda de uma casa. Mas não pode, não precisa ser, eu perdi a minha casa, mas o que que eu perdi dentro da minha casa? Quais são as situações e conflitos, né, que eu perdi aqui dentro da minha casa, né? Então, nós vamos olhando para sanar o porquê, qual é a sua profissão? O que que é que te motiva a ir para frente? Será que eu estou reparando? Porque quem repara está em fase de reparação, não tem esse profissional, não tem êxito no pessoal, né? Ou é nos dois, ou é em um, né? Então, quando você olha para aquilo e eu vou sanar, eu vou resolver,
seja duelos bloqueados, sejam brigas, sejam mortes, né, que lutos que não foram, né, velados corretamente, eu nunca consegui superar aquela dor, ou às vezes foi uma avó que perdeu uma criança, e isso reverbera para a família, que eu não entendo, né? E quando eu finalmente consigo incluir essa pessoa na família, quando eu consigo finalmente olhar para essa dor, né? Então é muito importante que o quê? A gente trabalhar o nosso ego, né? Porque quanto mais você vai tendo conhecimento e principalmente autoconhecimento, né? Que é uma coisa que assim, às vezes nós procuramos um terapeuta que resolva os nossos problemas, só que dentro da psicogenealogia, dentro das leis biológicas, a gente fala que a gente mostra um caminho, mas quem vai se curar é a pessoa, tá? A gente apenas vai ajudar ela a enxergar, né? Lógico, existe, né, todo tratamento, um desbloqueio e etc. Mas se eu não estou apto, eu não estou querendo fazer isso, não vai. Eu não quero olhar para isso, né? Há 2 semanas atrás, eu passei um ato simbólico para um rapaz e ele falou que não vai fazer. Eu falei, tá tudo certo. Não é o seu momento, né? Então, e às vezes era só o que que eu passei para ele pôr num papel, escrever, né, tudo aquilo que ele precisava pôr para fora, né, para aquela pessoa que já foi, mas que ele tinha muita mágoa, né, tinha raivas, né. Eu não quero fazer. Lógico, tudo bem, não precisa ser agora, porque a gente tem que encontrar o nosso momento e às vezes vem muito a questão de mães, olha, a minha filha não consegue isso, não está bem com isso, com aquilo, o profissional não está legal. Aí, olha, você atende ela? Eu falei, eu atendo, só que assim, ela tem que vir, ela tem que querer. Ninguém vem, se cura porque o outro quer que ele se cure, né? A cura vem de dentro, né? Então, lógico, que se eu tenho ferramentas para que eu tenha esse autoconhecimento, né? Isso fica mais fácil. Aí eu tenho o livre-arbítrio, eu faço ou não faço. É outra questão, daí já não é, né? A gente mostra um caminho, né? Como na sua mentoria, na sua profissão, você vai lá dar uma consultoria para a pessoa, olha, onde é que eu tenho que reduzir gastos, onde é que eu tenho que investir e isso e aquilo, como é que eu tenho que fazer? Você dá tudo pronto para a pessoa e a pessoa simplesmente olha para aquilo e não, Bobagem, né? não faço, né? Não vou fazer, né? Então, se ela não tem, se ela não está passando por uma fase de reparação, a maioria vai estar, porque se ela ainda não está cumprindo, né, é porque algo há ali, né, para ser reparado, que não foi ainda reparado, né? Então, quando ela consegue finalmente olhar para aquilo que é o momento, né, de eu ir para o meu propósito, né, aí as coisas vão fluindo, né. Então, a partir do momento que essas coisas vão fluindo, você vai atraindo outros tipos de pessoas. Aí eu não gosto daquela meu colega de trabalho porque aquela pessoa implica comigo, não sei o que, tá, tá, tá. O que que será que aquela pessoa está te mostrando que você precisa ver? Porque os outros são um espelho nosso. Mas eu não sou assim. Tá? Você não é assim. Mas o que tem aqui dentro, que sentimento você não trabalhou ainda? Tem uma pessoa aqui que você conhece, o Rafael, né? Terapeuta também, um grande colega Sim. nosso. E ele, no ano passado, ele me falou uma coisa e eu fiquei assim matutando, né? Poxa, né? Por que que eu atraí uma pessoa que foi desonesta comigo? Aquilo me magoou, me deixou assim arrasada, né? Porque, meu Deus, eu não suporto aquilo lá. Olha só o que eu tô falando, eu não suporto, aquilo me arrasou, né? Ele falou assim para mim, tá, o que que tem aí, o que que você precisa trabalhar em melhoramento, né, emocional, pessoal, que você ainda não fez, o que que você não mudou ainda? Eu falei, olha, eu não sei, porque eu não, nunca agiria da forma como essa pessoa agiu. Eu nem admito um tipo de coisa assim. Tá, você não agiria com os outros. E com você? Né? Você está sendo honesto o suficiente contigo mesma? Você está olhando para aquilo que você precisa olhar e curar na sua vida? Às vezes é um perdão, né?
Aí quando, assim, passou, não foi assim, foi acho que um mês, eu fiquei matutando aquilo, né? Mas eu não sou ruim com ninguém, não sou ruim com ninguém. Mas não é com os outros, é com a gente. E é que, não é que eu me sabotava. Muita questão de auto-sabotamento, né? Então eu punha muitas coisas, as questões minhas profissionais na vida nas mãos dos outros. Olha, vamos! Só que às vezes aquilo não é para ele, é meu. Só que eu preciso enxergar que isso é meu e tomar as rédeas da minha vida, né? E quando eu decidi fazer isso, tudo mudou, né? Você começa a Claro. atrair outras pessoas, outras funções, as coisas fluem de outras maneiras. Mas assim, o que eu vejo é que assim, quanto menos a gente julga o outro, é melhor para a gente, porque nós um dia já passamos por aquela mesma condição. Eu não aceito por aquela pessoa, né? Você faz, aí ele não aprende. Mas o Ô, porquê, né? Ô, Lígia, falta 2 minutos para encerrar a live. Vamos perguntar aí para a galera se eles querem Vamos lá, continuar, porque a gente ainda está na segunda página de três. A tem coisa para próxima falar, página né? E a gente nem gosta e de falar. isso que a gente treinou bastante, tá? A simbólica das profissões. Quando encerrar o vídeo, levanta a mão aí quem quer que continue, né? Porque senão a gente vai encerrar o vídeo. Quando encerrar, tu compartilha ela no teu. Ó, minha prima já botou, continua! Aí tu abre de novo a live, porque o Instagram, ele encerra, certo? Ó, todo mundo tá A Marina concordando vai aí em continuar. errar ali É já. porque, na verdade, é um assunto muito amplo, né? Quando a Muita gente coisa. olha para o nosso clã, a gente não percebe que a gente repete algumas coisas, e aí, Muito. nitidamente, ó, tá todo mundo pedindo para continuar, então vamos continuar. Quando encerrar aqui, aí tu salva lá a live, porque foi tu que continuou, né? E aí a gente continua aqui na nossa segunda página, Tá acabando. lealdade, já tá acabando. Lealdade são os códigos de normas e pertencimento ao clã, são os mandatos, que eles podem vir em formas de enfermidades, né? Traumas, insatisfações, injustiças, medos e mortes injustificadas. Na minha família tem muita morte com gente nova. Meu pai morreu com 52 anos, né? E aí depois a gente não sabe por que está relacionado. O pai da Uhum. minha prima, da Dani, ele era meu padrinho. Ele morreu 2 anos antes do meu pai. E do mesmo problema, foi do coração, entendeu? E está relacionado dentro da nossa família. Então, Sim. muitas vezes a gente tem que entender o que acontece, né? Para não repetir, é como se fosse uma herança genética, seria a É uma palavra mais herança. correta, né? É bem por É aí. uma São herança os nossos genética. mandatos, né? A gente tem mandatos, temos lealdades, né? Então a gente tem que olhar, né? Tem só simetrias, né? Deus ser simétrico com alguém e ter semelhanças, né? Coisas que eu trago em simetria com aquela pessoa, né? São muitas coisas para olhar, né? Mas é muito rico, né? Porque quando a gente começa a entender toda essa dinâmica da nossa família, a gente olha para amplitude, né, de escolhas que às vezes nós nunca fizemos, nem eles, né? E a gente só vai nesse inconsciente, né? Só no inconsciente as coisas se repetem várias vezes. Aqui, ó, te pondo, olha para isso, faça diferente, né? Olha, perdoe. Olha, aqui houve alguém que não foi visto, alguém que faleceu e nunca ninguém nem olhou. Às vezes pode ter sido um aborto, Ou até uma pessoa excluída, né? Por pessoa exemplo, excluída, eu tinha um vai finalizar. tio que eu tinha, na verdade, dois tios, né? Um, ele era assim, ele foi muito rico e simplesmente ele ficou pobre, mas bem pobre. Tanto que ele foi enterrado quase como indigente em Porto Alegre, para tu ver como ele foi excluído da família em si, tá? Ninguém E vai um vir outro para tio,